Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com você? Professor Tiago Araújo aqui na área. E aí, tudo certinho? Espero que esteja tudo bem com você, você aí do outro lado, falando de toda a região do estado do Paraná, toda a região sul do estado do Paraná e de outras localidades das imediações. Seja muito bem-vindo à nossa aula de atualidades, de conhecimentos gerais, em que esse nosso momento, esse nosso encontro é uma aula em que nós iremos tratar do edital do concurso para a Guarda Municipal de Fazenda Rio Grande, no estado do Paraná, e eu quero trabalhar com você cada um desses assuntos. Mas antes de mais nada, eu quero só conversar com você uma coisa. Sempre quando nós vamos trabalhar tópicos relacionados ao edital, eu sempre digo ao meu aluno o seguinte, olha só, nós temos aqui conhecimentos gerais, é um tópico específico, tá aqui, ó, conhecimentos gerais. Vou pegar aqui a canetazinha. Pronto. Ó, conhecimentos gerais. Nós vamos ter história e teremos geografia. Beleza? E ainda teremos a parte de atualidades. Quando você pega um edital como esse, que vem com um conteúdo gigante, um conteúdo extenso, você tem que estudar parte por parte. Uma vez eu escutei de um amigo meu, ele disse assim, cara, eu não dou aula mais de atualidades para concurso nenhum. Sabe por quê, Tiago? Que a gente dá um conteúdo, cai outro na prova. Essas aulas de atualidades, conteúdos de atualidades, tem que ser tratado de uma maneira muito delicada. Nós temos que observar um todo. Nós temos que compreender um todo. Saber o que está acontecendo em uma totalidade. Só que, quando você for estudar essa totalidade, você tem que prestar bastante atenção para não terminar extrapolando o edital, indo além do edital. Ó, se liga aí. Você pega aqui a primeira parte do edital, você tem conhecimentos gerais, galera, é muita coisa, de 2021 a 2023. É muita coisa. Só que aí nós vamos ter um norte. Que norte é esse, professor? É exatamente aquele norte de dizer assim, pô, eu vou estudar o quê? Eu vou estudar temas relevantes sobre a política, eu irei estudar economia, sociedade, cultura, aspectos geográficos e históricos, educação, inovações tecnológicas e ecologia, compreensão de problemas que afetam a comunidade, do município, do estado, do país, conhecimento sobre municípios de Fazenda Rio Grande. E aí vem uma coisa interessante. Como você sabe, como você está vendo que tem muita coisa aqui, que tem muito assunto, você tem que ter uma compreensão de quantas questões o teu edital ele vai trazer para a parte de atualidades. Vem essa pergunta, né? Quantas questões? Se nós tivermos aí 4 questões, tenha certeza, 2 serão vinculadas ao município. Se nós tivermos aí 8 questões, 3 a 4 questões do município. Sempre esteja preparado para questões em escala municipal, principalmente relacionado à história, relacionado à geografia. Vem comigo aqui, eu não quero ficar nas minhas palavras, não. Professor, quando eu for estudar a parte de política, o que é que eu vou me atentar? Quando você for estudar a parte de política, observa os acontecimentos, vou colocar aqui, ó, acontecimentos em Brasília. Ô professor, agora me diga uma coisa. Sobre esses acontecimentos em Brasília, o que é que eu vou estudar? Eu vou estudar o dia em que invadiram o palácio? Eu vou estudar as perdas que ocorreram mediante a uma questão patrimonial? Não, isso não. Mas qual é a influência ou a proporção que essa invasão ela tomou e ela gerou? Quais foram as consequências posteriores dessa invasão em Brasília? O que foi que aconteceu? Quais foram os fatores históricos, eu digo os acontecimentos meses passados,
que desencadearam essa hostilidade, esse vandalismo relacionado ao que aconteceu no território de Brasília. Porque, independente da sua maneira de pensar, independente da sua corrente de pensamento político, de direita ou de esquerda, ocorreu a perda de patrimônio público, ocorreu o chamado vandalismo, que em muitos teóricos é conhecido como terrorismo político. Então você tem aí um acontecimento que vai cair sempre em provas de concursos públicos. E aí você vem para o geral, que é essa disputa das extremidades, dos extremismos entre direita e esquerda. Preste atenção nisso daí, tá bom? Relacionado à economia, professor, aqui eu digo, nessa questão da economia, tem que estudar as chamadas commodities. Professor, o que são commodities? Na nossa aula nós iremos tratar disso muito bem. As commodities, matéria-prima exportada, saber que a China é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Olha só a informação. Daqui você já vai tirando informaçãozinha básica. Já vai pegando o teu material aí, já vai pegando o teu livrinho de resumo já para ir colocando esses pontos. A produção no Brasil ela é uma das mais significativas do mundo. O Brasil é um dos países que mais produz e exporta em commodities de matéria-prima, principalmente voltada aos produtos da agricultura, da pecuária e do extrativismo. Então você tem que saber isso daí. Quer uma dica boa? Você vai pegar uma folha de papel, tá? Ou você vai gerar um quadro em que nesse quadro você vai colocar pelo menos de 2 a 3 assuntos de cada uma dessas partes do edital. Cara, isso vai te ajudar muito. Eu digo aos meus alunos que eles sempre façam isso. Não é produção de mapa mental, mas é a produção de um conteúdo em que você não vai esquecer quando você for revisar, para que você não venha assistir a aula novamente, para que você não venha perder tempo assistindo, reassistindo aulas. Não estou dizendo que revisar por aulas não é interessante, mas às vezes quando você está com o edital aberto e com muita carga de conteúdo de edital, estudar e reestudar aulas é bem complicado, tá bom? Então, ó, relacionado à sociedade, Tiago, o que é que eu devo estudar aqui na sociedade? Se liga no quantitativo populacional brasileiro. Tá aqui, ó. Quantitativo populacional brasileiro. Tiago, o que estudar? Cara, eu não consigo ministrar aulas de maneira superficial. Não dá para mim. Sabe por quê? Ó, quando eu falo aqui, ó, quantitativo populacional brasileiro, essa é uma aula apresentação. A nossa plataforma, a nossa parte específica de atualidades, nós vamos estar falando. Existem 5 subconteúdos relacionados ao quantitativo populacional do Brasil que nós devemos estar atentos. Eu vou dizer um deles, tá? O primeiro é a posição do Brasil no ranking dos países mais populosos do mundo. Já fica essa dica para você, tá bom? Cara, dar conteúdo raso assim é complicado, mas nós estamos fazendo uma apresentação, as aulas elas vão ser destinadas e focadas diretamente no nosso assunto, isso daí a gente tem que prestar bastante atenção. Relacionado à cultura, professor, relacionado à cultura, o que é que eu tenho que entender nisso daqui? Bom, a cultura, o dinamismo, tá aqui ó, o dinamismo cultural, o dinamismo socioespacial, o dinamismo regional, colocando aqui ó, dinamismo regional entre as regiões e a forma, coloca aí globalização, a forma como os países estão inseridos no mundo globalizado. Olha só, e aí vem uma perguntinha básica. Tiago, dentre esses 3 pontos aí, ó, temas relevantes e atuais de política, economia, sociedade e cultura, se nós fôssemos colocar isso daqui de 0 a 100% de cair em prova, dependendo do quantitativo, eu diria a você que existe uma grande possibilidade. Vamos colocar aqui, são 4 temas, certo? São 4 temas, esses 4 aqui. Eu digo a você que 40% fica em cima de economia. 40%.
Por quê, professor? Porque o Brasil é uma das maiores economias do mundo, tá? O Brasil, durante a pandemia, teve um grande problema. A pandemia trouxe para o Brasil um grande problema no ranking do PIB internacional. O Brasil saiu de uma posição, foi para outra, e aí essa posição do ranking fez com que o Brasil viesse a ter um sistema inflacionário bem assustador. Isso aconteceu principalmente com a questão do arroz, muitos de vocês lembram disso daí. Mas eu não quero estar falando sobre isso daqui agora, tá bom? O que eu quero falar para você é que no período pós-pandemia, e pandemia também é um conteúdo que com certeza estará na tua prova, você precisa entender a relação da pandemia com a questão econômica brasileira, retratando os processos produtivos e a distribuição econômica por todas as regiões do Brasil. Ok? Tudo certo? Então, ó, tá aí. Aspectos geográficos históricos, para cá, opa, nem coisou. Aspectos geográficos históricos, professor, e aí, essa partezinha aí, o que é que eu devo estudar? Vou dizer para você, mas agora não, preste atenção. Esse conteúdo é um conteúdo bem amplo. Educação, professor, inovações tecnológicas e ecologia. Eu coloquei junto aqui, sabe por quê? Porque isso daqui, ó, você vai estar tratando da pandemia. Como assim, professor? Pandemia. Além de colocar ecologia aqui, tirando a ecologia, claro, né, das inovações tecnológicas pandemia, aí você coloca aqui, ó, um pós-período. E quais foram, professor, essas inovações? São duas. Inovações na educação e na saúde. E aí, professor, educação e saúde, de maneira, entender isso de maneira nacional ou de maneira internacional? Os dois. Quais foram as inovações que o Brasil obteve no período da pandemia? Entenda, a educação foi uma das bases de alicerces da sociedade brasileira que mais sofreu estratos de modificação no período da pandemia. Você lembra daqueles cursos EAD que hoje a LDB está, né? Durante o período houveram algumas modificações, mas nós teremos aí o ensino EAD implementado em muitas escolas. Só que isso daí não vai acontecer de uma maneira interina, tem toda uma discussão ainda mais para frente, mas entenda, o professor ele teve que se adaptar às condições da pandemia para poder lecionar a sua disciplina. Os avanços na tecnologia das plataformas digitais tiveram um avanço significativo. Você tem aí também a questão das criptomoedas, do Pix, a revolução do Pix. Ok? O mercado digital, chamado de e-commerce. O mercado digital que foi cada vez mais sendo implementado hoje, e você tem, de 2020 para 2023, 17 cidades extremamente milionárias no Brasil. Dentre essas 17, aí entra com o link aqui, ó. Entra do link das inovações tecnológicas vinculadas ao quê? À sociedade no século 20 e 21. Olha só. E aí você tem a compreensão de problemas que afetam a vida da comunidade, do município, do estado, do país. Compreensão de problemas. Esses problemas aqui, professor, são problemas o quê? São problemas que nós devemos dividir em dois. São os problemas ambientais e os problemas sociais. Problema ambiental urbano e problema ambiental rural. Problemas sociais vinculados diretamente à sociedade pós-moderna, que é uma sociedade que está hoje cada vez mais correlacionada e integrada. Olha só como estudar conhecimentos gerais. E aí você tem aqui, ó, a parte conhecimento sobre municípios de Fazenda Rio Grande. E essa partezinha aqui, ela é a mais interessante. É o que a galera mais procura. E, obviamente, você vai estudar comigo, você vai adquirir o nosso material e nós estaremos aí, ó, estudando esse assunto, toda essa base, resolvendo questões. Por quê? Porque a nossa plataforma, eu sempre trabalho assim, principalmente aqui no Implacável, né? Quem é meu aluno sabe.
nós temos uma aula, tá? Nós temos uma aula que dura em média 30 minutos, algumas aulas 39 minutos. Por quê? Porque quando o conteúdo é muito vasto, aí o bicho pega, tá? Ó, a teoria vai de 23 minutos, tá? E os últimos 7 minutos, aqui, ó, teoria, e os últimos 7 minutos, questões. E aí, esses blocos, eles são divididos assim. Aula, mais, tá? Material de apoio, mais material de exercício. Esse material de exercício, ele é trabalhado na aula e o material de apoio é o material da aula. Juntando tudo, da tua aprovação. Essa é a receita do bolo. Não tem segredo, não. Não tem segredo, não. Beleza? Professor, por que o senhor não passa aí de aulas de 1 hora? Porque, cara, quando dá 30 minutos, a galera não está rendendo mais nada daquele conteúdo. Então você tem que dar uma pausa, você tem que dar uma respirada para poder voltar naquele assunto e prosseguir comigo, porque senão você não vai render. Tá bom? Então vamos lá. Vem comigo aqui. Segundo pontozinho. História e geografia do município de Fazenda Rio Grande. Eita, professor, aqui a gente tem questão de prova, com certeza. Eu digo a você que da tua prova, vamos supor que a tua prova 100% das questões, eu digo a você que 65% está aqui. 65%. Por quê? Quando a gente fala de aspectos físicos, estamos falando de relevo local, estamos falando de clima, estamos tratando de hidrografia e estamos tratando de vegetação. Apenas aspectos físicos, só aspectos físicos. Relevo, altimetria, clima, temperatura, umidade, pluviometria, hidrografia, bacia hidrográfica e bases de rios que se desenvolvem na região e a vegetação tipicamente formativa local. Nessas áreas nós temos a formação de bases de resquícios de Mata Atlântica, mata de araucárias principalmente, nós temos a região de Pampas, que está vinculada a um clima subtropical, de um relevo formativo de baixas e modeladas elevações, onde você tem a planície costeira, Serra do Mar, que eram chamadas de montanhas. No entanto, hoje nós temos uma formação planáltica, porque as montanhas são falhamentos e o território brasileiro é um território modelado e antigo. Olha só a questão dos aspectos naturais que você precisa saber. Entender, fazer a leitura direta de um climograma, saber a classificação de Köppen, tem que ir para a prova sabendo muito bem esse assunto. Claro, óbvio, que nós teremos que entender o nível do teu certame. Se é nível fundamental, se é nível médio, se é nível superior. Cada um desses níveis você tem um processo de conteúdos abordados de maneira diferente. Não vá nessa de, eu vou estudar para o meu concurso e vou pegar uma aula lá de um determinado concurso. Não, não é assim. Você tem que ir diretamente com o conteúdo de uma aula vinculado ao teu certame. É tanto que as guardas municipais têm que se ter bastante cuidado e muita gente não atenta para isso. Por quê? Porque sempre cai atualidades do município e a galera quer pegar atualidades que foi trabalhado para o concurso da Polícia Militar do Distrito Federal e jogar na plataforma. Isso o Implacável não faz. Isso nós não fazemos. Isso nós temos um maior cuidado com o teu processo para que você venha estudar. É tanto que o Implacável, quando entrou em contato comigo para a gente gravar essa parceria dessas aulas, eles foram bem específicos comigo. E eu achei algo... eu achei um negócio massa. Disseram assim, professor, nós não reutilizamos aula, nós vamos pegar essas aulas, nós vamos gravar e nós vamos jogar para a plataforma. E aí, saindo um concurso novo, novas aulas, porque a atualidade está sempre mudando. Eu já não digo
uma aula sobre direito constitucional, o cara estuda aquela aula de direito constitucional, artigo 5. Ok. Só que quando ele for revisar através de questões, ele tem que fazer o quê? Revisar com o professor em cima daquele conteúdo, em cima daquele conteúdo, em cima daquelas questões, no estilo da banca que ele está estudando. Beleza? Então isso daí deve se tomar bastante cuidado. Professor, questão econômica. Quando a gente fala nessas bases econômicas aí, a gente está falando de quê? Setor econômico, pessoal, não esqueça. Setores da economia. Setores da economia. E esses setores da economia, Tiago, são divididos em quantos? São 3 setores. Que nós vamos trabalhar muito bem em nossas aulas. A questão social, população, demografia local, aspectos gerais da demografia, tá? Vamos colocar aqui distribuição populacional, tudo relacionado ao município. Tudo relacionado ao município. E quando a gente fala nessa questão de setores de economia, primário, secundário e terciário. Saber qual é a agricultura, pecuária e extrativismo, saber sobre a indústria local, o comércio nacional e internacional. Isso tem que se entender muito bem, tá? Políticos, no caso, aspectos políticos e estatísticos do Brasil e do estado do município. Aqui entra a pirâmide etária e os dados que serão atualizados por quem? Pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Antes, dados parciais. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Eu digo a você que aqui entra a bandeira. E aí vem a questão dos símbolos, que são os elementos e o hino. Meu amigo, eu já estou dando o bolo aqui, né? Já estou passando aqui muita informação para vocês, tá? Que tem muita coisa boa para a gente tratar. E para a gente finalizar, atualidades. Aí, meu amigo, aqui o bicho pega. Quando a gente fala de atualidades, aí aqui o negócio pega, gente. Tópicos relevantes. Sabe o que é que me dá mais medo? É isso daqui, Deixa eu falar para você. Inovações tecnológicas e científicas. O que me dá mais medo é isso daqui, No estado, no Brasil e no mundo. Meu filho, como é que você faz um negócio desse? A quantidade de assuntos que nós temos nisso daqui, mas só que você vai fazer isso do local, do geral para o local. Quais são as inovações tecnológicas relacionado ao Estado? E aqui está o Brasil, tá Brasil letra minúscula, porque eu peguei do edital, tá? No edital tá com letra minúscula. Não venha com essa não. Quais são as inovações tecnológicas científicas? Aqui vai entrar a Covid. Professor, Covid é inovação, é? Não. Estou falando da pandemia. Quais foram as inovações científicas durante a pandemia? Quais foram os processos que fizeram com que a OMS viesse a declarar estado pandêmico no mundo? E esses fatores foram o suficiente para gerar novas descobertas na ciência. Entra também a questão das redes sociais. Entra a questão das plataformas de streamings. Tudo isso daí. Tá bom? Tudo isso vai estar relacionado tipicamente ao nosso assunto e eu quero trabalhar muito bem esse conteúdo com você. Tá bom? Por quê? Quando você pega, vim para cá que eu não consigo, você tem que estar anotando. Quando você pega economia, entra logo na questão do ranking.
Quando você pega a história, isso aqui eu digo nem que cai, essa questão de histórica, mas é uma base de... Eu não vou riscar não para depois cair e você dizer que eu não mandei você estudar, mas é uma questão de correlação. Relação. Tá? Ó, política e meio ambiente. Eu digo a você que aqui, ó, COP27 cai na tua prova. Os dois juntos. Justiça e segurança pública, Brasília. Saúde, Covid. Cultura, multiculturalidade no mundo. Religião, Copa do Mundo. Copa do Mundo. Por quê, professor? Lembra do fundamentalismo islâmico? O moído que foi para a população mundial se agregar aos costumes e valores dos Emirados Árabes Unidos, daquelas áreas específicas? Olha só. Esporte, Copa do Mundo. Só que numa perspectiva mais específica. Só que num olhar mais específico. Não vai ser... Ó, se você... Aí você pega essa questão aqui da Copa do Mundo, né? Se o teu... Vai depender muito do teu nível. Vamos pegar a Copa do Mundo aqui em 3 níveis de prova. Não, vamos pegar a Copa do Mundo, não. Vamos pegar a COP27. A COP27 foi a reunião das nações mais poluentes do mundo e de mais de 200 países para discutir a problemática da poluição, da emissão de CO2, dos gases poluentes e etc. Vamos ver essa COP27 em 3 níveis específicos. O primeiro nível, vamos lá. Nível fundamental, o que é que a banca ela pode perguntar? Onde aconteceu? No Egito. Onde aconteceu? No Egito. Qual foi a principal finalidade? Implementação da sustentabilidade. Nível médio. Sabendo que a sustentabilidade é o principal mecanismo no mundo atual, a base para a implementação de uma sustentabilidade discutida na COP foi, 2 pontos, vem a definição. Nível superior. Aí o bicho pega. Pode-se colocar um gráfico, pode-se colocar uma tabela, pode-se colocar lá um croquis, pode-se colocar, enfim. E aí ele vai tratar. Coloca um texto, e aí ele coloca assim, sobre a sustentabilidade discutida na COP27 e sobre as consequências geradas pelo homem através do nível de poluição, podemos dizer que a solução para tais acontecimentos se dão devido, 2 pontos. Letra D. A forma como o homem atua no meio ambiente e sua capacidade de desenvolver mecanismos para a mudança no cenário global e local. Acabei de criar uma questão aqui agora, praticamente. Olha só os 3 níveis. Nível fundamental, nível médio e nível superior. Então você tem que prestar atenção exatamente nisso. Imagina a questão, isso é questão de atualidades. Imagina uma questão relacionada à maneira específica. Imagina uma questão específica do teu município. Tudo isso vai estar relacionado e você tem que prestar bastante atenção. Tá bom? Gente, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Fique aí com vários outros vídeos aqui do Implacável. É uma honra, é uma satisfação fazer parte dessa equipe. E olha só, aqui na descrição do vídeo você pode encontrar um número, você pode encontrar aí todas as informações sobre o concurso para que você venha ter aí um bom encaminhamento e um bom acompanhamento para que você venha ter aí êxito na tua prova, tá bom? Antes de mais nada, deixa o teu joinha, deixa o teu gostei, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, as notificações e o mais importante, né? Se inscreva no canal para que você venha aí ter todas as informações sobre o teu certame. E outra coisa, comenta aqui embaixo no vídeo qual é a tua principal dificuldade em atualidades, que nós estaremos aqui respondendo e trazendo aí, tirando principalmente a tua dúvida, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui, um forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!